Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O sangue escorria pelos meus dedos enquanto eu segurava o bilhete amassado. As palavras escritas com tinta vermelha pareciam pulsar sob a luz fluorescente da rodoviária. Você não deveria ter visto. Minha respiração estava descompassada e o eco dos meus passos apressados ecoava pelo terminal quase vazio. Eu sabia que ele estava me seguindo. Podia sentir seus olhos cravados nas minhas costas, mas toda vez que me virava, encontrava apenas as sombras dançando entre os bancos vazios. Como eu havia chegado até ali, como uma simples espera por um ônibus atrasado havia se transformado nesse pesadelo. Meu nome é Pablo, e eu deveria ter pego o ônibus das 18h30 para Curitiba. Trabalho como representante comercial, sempre viajando, sempre correndo atrás de mais uma venda. A rodoviária de São Paulo à noite é um lugar que você aprende a conhecer quando sua vida é feita de horários apertados e conexões perdidas. Quando cheguei ao guichê, a atendente, uma mulher de meia idade com olheiras profundas, me informou que o ônibus estava com 3 horas de atraso. Problema mecânico. Nada que eu já não tivesse vivido antes. Tem algum lugar aqui perto para comer? Perguntei, resignado. Ela apontou para o fundo do terminal, onde algumas lanchonetes ainda funcionavam. Só não vá para o lado direito após as 22 horas, disse ela, baixando a voz. Fica meio estranho por lá depois desse horário. Achei apenas uma observação típica sobre segurança urbana. Se eu soubesse o que realmente me esperava naquele lado direito do terminal, teria pego um táxi e voltado para casa naquele exato momento. Eram 19h45 quando decidi explorar a rodoviária. 3 horas é tempo suficiente para conhecer cada canto de um lugar, e eu sempre fui curioso demais para o meu próprio bem. A área de alimentação estava movimentada, trabalhadores voltando para casa, alguns turistas perdidos e os eternos moradores de rua que fazem dos terminais seus lares temporários. Comprei um sanduíche e um café numa lanchonete chamada Sabor da Estrada e escolhi uma mesa próxima às grandes janelas que davam para as plataformas. Gosto de observar pessoas, é um vício antigo. Cada rosto conta uma história, cada olhar carrega um destino. Foi quando notei o homem de terno cinza. Ele estava sentado 3 mesas à minha frente, mas não comia nada. Apenas observava. Seus olhos percorriam o ambiente de forma metódica, como se estivesse catalogando cada pessoa presente. Quando nossos olhares se cruzaram por acaso, ele não desviou. Inclinou levemente a cabeça, como se me cumprimentasse. Um gesto que me deixou profundamente inquieto. Tentei ignorar a sensação e continuei comendo, mas podia sentir que ele ainda me observava. Quando terminei o sanduíche e me levantei para jogar o lixo fora, percebi que ele também se movimentou. Coincidência, pensei. Mas quando mudei de direção para ir ao banheiro, ele mudou também. E foi então que comecei a perceber que não era o único sendo seguido. Uma mulher loira, que estava lendo um livro perto da bilheteria, também parecia incomodada. Ela olhava constantemente por cima do ombro, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto virava as páginas. Havia algo muito errado acontecendo naquela rodoviária. E eu estava prestes a descobrir o quê. Às 21h30, a rodoviária havia se transformado completamente. A multidão do horário de pico havia se dispersado, deixando para trás apenas os passageiros de viagens noturnas e alguns funcionários. A iluminação parecia mais fraca, as sombras mais longas, e cada som ecoava de forma amplificada pelo vasto espaço. O homem de terno cinza havia desaparecido há cerca de meia hora, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Decidi caminhar um pouco para esticar as pernas e talvez encontrar um lugar mais confortável para esperar. Foi quando me lembrei do aviso da atendente sobre o lado direito do terminal. Minha curiosidade sempre foi meu maior defeito. Em vez de evitar aquela área, caminhei deliberadamente em sua direção. O corredor que levava até lá era mais estreito, com menos iluminação. Algumas lojas estavam fechadas, suas grades metálicas criando padrões sombrios nas paredes. No final do corredor, encontrei uma pequena sala de espera quase vazia. Apenas 3 pessoas,
Um idoso dormindo em um dos bancos, a mulher loira que eu havia visto antes, agora sem o livro, olhando fixamente para o chão, e um jovem de capuz que digitava freneticamente no celular. Escolhi um banco do outro lado e observei discretamente. A mulher loira levantou os olhos e me encarou por um longo momento. Seus lábios se moveram como se quisesse dizer alguma coisa, mas nenhum som saiu. Foi então que percebi algo que me fez o sangue gelar. Ela estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, mas sua expressão permanecia completamente impassível. O jovem de capuz parou de digitar e virou o rosto na nossa direção. Sob a sombra do tecido, pude ver apenas seus olhos, e eles brilhavam com uma intensidade perturbadora no escuro. Eu deveria ter saído dali naquele momento, mas algo me mantinha paralisado no banco, como se uma força invisível me impedisse de me mover. O tempo pareceu parar naquela pequena sala de espera. O idoso continuava dormindo, mas agora eu podia ouvir uma respiração irregular, como se ele estivesse tendo pesadelos. O jovem de capuz havia voltado a digitar, mas o som das teclas era diferente, mais lento, mais deliberado, como se cada toque fosse uma mensagem cuidadosamente calculada. A mulher loira finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Você também recebeu um bilhete? Meu coração disparou. Que bilhete? Ela estendeu uma mão trêmula, revelando um pedaço de papel amarelado. Mesmo à distância, pude ver palavras escritas em tinta vermelha. A mesma cor que eu veria mais tarde escorrendo pelos meus dedos. Apareceu na minha bolsa. Eu não sei como. Sua voz estava carregada de pânico contido. Dizia para eu vir para cá, para esta sala específica, às 21h30. O jovem de capuz parou de digitar novamente. Desta vez, ele se virou completamente para nós. Vocês dois também? Sua voz era jovem, mas havia uma maturidade perturbadora nela. Pensei que fosse só comigo. Ele levantou o celular mostrando a tela. Não eram mensagens que ele estava digitando. Era um timer, uma contagem regressiva. 23:47, 23:46, 23:45. Quando chegar a 0, ele disse, baixando o capuz e revelando um rosto pálido com olhos fundos. Vocês vão entender por que estão aqui. Foi nesse momento que percebi algo que me deixou completamente gelado. O idoso não estava dormindo. Seus olhos estavam abertos, encarando o teto, e ele sussurrava algo inaudível. E então escutei meu nome. Pablo. 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 Nenhum deles sabia meu nome. Eu tinha certeza absoluta disso. Como você sabe meu nome? Minha voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pela sala vazia. O idoso parou de sussurrar e lentamente virou a cabeça na minha direção. Seus olhos estavam completamente brancos, como se as pupilas tivessem desaparecido. Um fio de saliva escorria pelo canto de sua boca. Pablo Henrique Santana, ele disse com uma voz que parecia vir de muito longe. Nascido em 15 de março de 1987, representante comercial da empresa distribuidora Central. Mora na Rua das Palmeiras, 234, apartamento 15B. Meu sangue gelou. Esses detalhes, alguns deles eu nunca havia contado para ninguém naquela cidade. A mulher loira começou a se balançar para frente e para trás, suas lágrimas agora mais intensas. Ele fez a mesma coisa comigo, ela sussurrou. Sabia tudo. Meu nome completo, onde trabalho, até sobre minha filha. O jovem olhou para o timer do celular. 18:32, 18:31, 18:30. Vocês ainda não entenderam, não é? Ele riu, mas não era um riso normal. Era um som mecânico, sem vida. Vocês acham que estão aqui por acaso? Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Era como se estivesse preso ao banco por alguma força sobrenatural. O homem, de terno cinza, continuou o jovem. Vocês viram ele, não viram? Ele não estava observando vocês, ele estava marcando vocês. O idoso começou a rir, um som gutural e assombrado que fez minha pele arrepiar. Cada um de vocês tem algo em comum. O jovem prosseguiu, seus olhos agora brilhando com uma luz própria. Vocês todos viram algo que não deveriam ter visto. Em algum momento das suas vidas, testemunharam algo que os conectou. A nós. A mulher loira parou de chorar subitamente
e me encarou com olhos vazios. Você se lembra, Pablo, do acidente na rodovia 3 anos atrás? Quando você parou para ajudar? Como ela poderia saber disso? Aquele acidente... Eu nunca contei para ninguém o que realmente vi naquele dia. As memórias voltaram como uma avalanche. 3 anos atrás, na BR-116, eu estava voltando de uma reunião em Ribeirão Preto quando vi o carro capotado na margem da estrada. Era quase meia-noite, chuva forte, e eu fui o primeiro a parar para ajudar. Quando me aproximei do veículo, encontrei o motorista preso entre as ferragens. Ele estava consciente, mas havia algo profundamente errado em seus olhos. Eles brilhavam de uma forma antinatural na escuridão. Você não deveria ter parado. Ele havia sussurrado enquanto eu tentava libertá-lo. Agora você faz parte disso. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele agarrou meu braço com uma força sobre-humana e pressionou algo em minha mão. Um bilhete amassado com palavras escritas em tinta vermelha. Naquela época, achei que eram delírios de um homem ferido. Joguei o bilhete fora assim que chegou a ambulância. Mas agora, você lembra das palavras? A mulher loira continuou, sua voz agora diferentes, mais profunda. Você não deveria ter visto. O timer no celular do jovem marcava 12h45, 12h44, 12h43. Cada um de nós, o idoso disse, sua voz agora cristalina, apesar dos olhos brancos, testemunhou algo que quebrou o véu entre os mundos. Um acidente que não era acidente. Uma morte que não era morte. O jovem se levantou lentamente. E agora, Pablo, você está aqui para completar o ciclo. Foi então que percebi que a sala havia mudado. As paredes pareciam mais próximas, o teto mais baixo. A única saída, a porta pela qual eu havia entrado, agora estava selada. No lugar dela, havia apenas uma parede sólida. Não há como sair, a mulher loira disse, lendo meus pensamentos. Não até que você aceite seu papel. O timer, 0817, 0816, 0815. E foi nesse momento que o homem de terno cinza apareceu no centro da sala, como se tivesse se materializado do nada. Em suas mãos, um bilhete idêntico ao que eu estava destinado a segurar mais tarde, com meu próprio sangue escorrendo pelos dedos. Pablo, ele disse com uma voz que ecoava de todas as direções. Hora de escolher. Escolher o quê? Minha voz saiu como um rouco sussurro. O homem de terno cinza estendeu o bilhete em minha direção. Agora eu podia ver claramente as palavras escritas em tinta vermelha. Você não deveria ter visto. 3 anos atrás, você testemunhou nossa passagem entre os mundos, ele explicou. Seus olhos eram 2 buracos negros em um rosto pálido como papel. O homem no acidente não era humano há muito tempo. Ele era como nós. O timer 0433, 0432, 0431. Quando você o tocou, quando aceitou o bilhete, você se tornou marcado. E agora chegou o momento de sua transformação. A mulher loira, o jovem e o idoso se levantaram simultaneamente. Suas feições começaram a se distorcer, como se fossem feitas de cera derretendo. Os olhos de todos eles agora brilhavam com a mesma luz antinatural. Você pode se juntar a nós voluntariamente, o homem de terno continuou, e manter sua consciência. Ou pode resistir e se tornar apenas outro fantoche como eles eram antes de aceitar seu destino. Olhei para os 3 ao meu redor. Agora conseguia ver através de suas faces distorcidas. Eram pessoas normais como eu, que um dia fizeram a escolha errada no momento errado. O que vocês querem? Perguntei, tentando ganhar tempo. Nós mantemos o equilíbrio, o homem respondeu, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Alguns humanos como você acabam vendo além do véu. Quando isso acontece, eles devem se juntar a nós ou... Ele não terminou a frase, mas apontou para uma pilha no canto da sala que eu não havia notado antes. Eram roupas. Muitas roupas. Como se dezenas de pessoas tivessem simplesmente desaparecido. O timer 0145, 0144, 0143. Quando chegar a 0, o jovem disse com uma voz que não era mais sua, sua escolha será feita automaticamente.
E então você entenderá por que o bilhete estava destinado a ficar marcado com seu sangue. Foi nesse momento que percebi que eu tinha apenas uma opção para escapar. Uma opção terrível, mas que poderia ser minha única chance de sobrevivência. O timer 0030, 0029, 0028. Tem uma terceira opção, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Uma que vocês não mencionaram. O homem de terno cinza parou de se aproximar. Os outros 3 também congelaram no lugar. Impossível, ele murmurou. Não há terceira opção. Ah, sim, respondi, lembrando das palavras do motorista do acidente. Ele disse que eu fazia parte disso agora, mas não disse que eu era submisso a vocês. 0015, 0014, 0013. Estendi minha mão e peguei o bilhete. No momento em que meus dedos tocaram o papel, senti uma dor excruciante. Minha própria mão começou a sangrar, e o sangue escorreu pelos meus dedos, exatamente como eu havia visto na visão do início. Mas em vez de aceitar passivamente, rasguei o bilhete ao meio. O grito que ecoou pela sala não era humano. O homem de terno cinza se contorceu como se estivesse sendo queimado por dentro. Os outros 3 desabaram no chão, voltando às suas formas humanas normais. 005, 0004, 0003. Você não entende? O homem gritou. Sem o bilhete o portal não pode ser fechado. Agora eles vão vir, todos eles. 0002, 0001, 0000. A sala explodiu em luz branca. Quando minha visão voltou, eu estava de volta na área principal da rodoviária. Meu ônibus estava chegando na plataforma 12. A mulher loira estava lendo seu livro tranquilamente perto da bilheteria. O jovem de capuz não estava em lugar algum. O idoso. Bem, eu prefiro não pensar no que aconteceu com ele. Mas o homem de terno cinza estava lá, parado perto da minha plataforma. Agora ele parecia mais humano, mais frágil. Quando passei por ele para embarcar, ele sussurrou. Você não quebrou o ciclo, Pablo. Você apenas mudou as regras do jogo. Embarquei no ônibus e nunca mais voltei àquela rodoviária. Mas ainda hoje, 3 meses depois, eu recebo bilhetes. Não mais com tinta vermelha, mas com tinta preta. E eles não dizem mais, você não deveria ter visto. Agora eles dizem, você é um de nós. E eu estou começando a aceitar que talvez eles estejam certos. Fechei o notebook e olhei pela janela do ônibus. No reflexo do vidro, por um breve momento, meus olhos brilharam com uma luz que não era completamente humana. Afinal, algumas escolhas mudam quem somos para sempre. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário. Porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.